Glória a Jesus. Amém? Pode sentar. Quantos estão com vontade de ouvir a palavra do Senhor? Abra sua Bíblia no livro de Salmo 73. Alex, tem como acender aqui? Salmo 73. Obrigado. Glória. Quero mandar um abraço para aqueles que estão assistindo pelas redes sociais. Agora ficou escuro. Agora ficou bom. Aleluia. A pastora Lucivana, eu vi ela falar assim: olhe para o seu irmão e diga que você é um príncipe. Mudou, né, pastora? Você mudou, né? Quem achou, diga amém. Olha para a pessoa que está do seu lado. Se ela não tiver com a Bíblia, ofereça uma carona para ela. É isso que eu ia falar para você. Diz assim, Salmo 73 é um salmo que foi escrito, ele é considerado o terceiro livro, né? O salmo é dividido em alguns livros, e o salmo de número 73 a 89, as pessoas dizem que foi escrita pelo Asaf. E quem era o Asaf? O Asaf, ele era um adorador, ele era um levita. E o que o levita fazia? O levita fazia tudo. Essas vezes eu estava falando com os irmãos aqui do louvor, e eu falei para eles assim: olha, se vocês quiserem levar o nome de levita, vocês têm que começar primeiro varrendo o chão da igreja, arrumando o que tem que arrumar, porque os levitas, a primeira tarefa do levita era desarmar o tabernáculo, armar o tabernáculo, colocar aquelas madeiras, carregar nas costas, né? Arrumar tudo, e depois que eles tocavam e adoravam a Deus. Então eu falei: se vocês quiserem que eu chame vocês de levita, vocês têm que começar a vir no bazar, que a gente vai precisar, entendeu? Alguma coisa que a gente tem que fazer na igreja, aí eu vou começar a chamar vocês de levita, né? Então Asaf, ele era um levita, e ele era uma das pessoas que conduzia o povo em adoração a Deus. E só conduz alguém em algum lugar quem já esteve lá. Amém? Então, se você nunca esteve num lugar, dificilmente você vai conduzir alguém até chegar nesse lugar. Por exemplo, por que Deus escolheu Moisés? Deus escolheu Moisés por quê? Porque Deus sabia que o povo teria que passar pelo deserto para poder chegar em Canaã, na terra prometida. E Moisés, coincidentemente, ficou 40 anos no deserto. Então Moisés conhecia aquela região inteira do deserto. Então, por isso que Deus escolheu Moisés para levar o povo, porque ele conhecia o lugar. Então, Asaf era o quê? Era alguém encarregado de levar as pessoas até a Deus. Então isso se presume que o quê? Que Asaf tinha uma intimidade com Deus. Que Asaf, se ele ia levar as pessoas até a Deus, é porque ele já esteve perto de Deus. É porque ele tinha um relacionamento poderoso com Deus. Aí ele escreve esse Salmo 73. E eu não sei, né? Mas fala Salmo de Asaf, mas poderia ser Salmo do Sandro, Salmo do Antônio, Salmo da Antônia, Salmo seu. Põe seu nome. E diz assim, olha o que ele está dizendo. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar da sua
perversidade. Levam uma vida sem sofrimento, até o corpo saudável, e tem um corpo saudável e forte. Não enfrenta dificuldade, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostenta o orgulho como um colar de pedras preciosas e veste-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldade. Em seu orgulho, ameaçam usar de violência. Falam como se fosse dono dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam de uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro. Foi em vão que agi de modo íntegro. O dia todo sofro, o dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam com tanta facilidade. E então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu o puseste num caminho escorregadio e o fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que o meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. Aos teus olhos devo ter parecido um animal irracional. No entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras a minha mão direita, tu guia-me com o teu conselho e me conduz a um destino glorioso. Que mais eu tenho no céu, senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar, meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Será que você pode repetir comigo isso? Minha saúde pode acabar, meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Amém? Sabe o que eu acho interessante na Bíblia Sagrada? Que Deus, ele não esconde as fraquezas dos seus filhos. Deus não esconde. Até Moisés, que foi o homem mais manso da terra, a Bíblia diz, teve um momento lá que ele se irou, e Deus mandou ele falar para a rocha, e ele bateu na rocha. Só esse momento poderia ter saído da biografia de Moisés, da história de Moisés, aí ia ter um homem completo, mas Deus permitiu que ele que colocasse essa mancha, essa fraqueza na biografia de Moisés. E Noé então? Noé, um homem que tinha fé, que quando Deus disse, construa um barco, mesmo sem ter, nunca tinha caído chuva, ninguém sabia o que era chuva, porque a Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, que as plantas subiam o vapor, né, e irrigava as plantas. E aí Noé, ele crê naquilo que Deus diz, ele constrói um barco enorme,
maior, bem mais seguro do que o Titanic. E aí vem uma grande chuva, ele fica ali durante aquele todo o tempo ali. Você vê aquela fé de Noé. Aí de repente diz que as águas, elas baixam, a arca, ela fica ali presa ali no monte Ararat, sei lá. E aí, Noé desce com a sua família e começa a povoar a terra. Não podia ter ficado só aí. A biografia de Noé estava, ó, top. Mas aí, Deus permite que o escritor fale ali em alguns versículos. Noé plantou uma vinha, colheu o vinho, fez o suco da uva e ficou bêbado com ele, ficou nu na frente dos seus filhos. Olha o que Deus mostra. Então Deus mostra a fraqueza para dizer que para você e para mim que Ele trabalha na nossa fraqueza. Você não precisa ser um super-homem. Você não precisa dizer assim, quem já ficou bravo com Deus? Levanta a mão. Tem alguns que falam assim, eu fiquei, mas não vou levantar a mão, vai que Deus me manda para o inferno. Quantas pessoas, na Bíblia tem pessoas que ficaram bravas com Deus. Sabe o que é isso, irmão? É ser humano. E quando a gente é humano, nem sempre a gente está na crista da onda. A gente tem que estar sempre por cima. E Asaf, apesar de ser um homem que conhecia Deus, a Bíblia começa a mostrar que nesse momento Asaf estava com a sua fé abalada. Ele começa o salmo dizendo, certamente Deus é bom para Israel. Ele conhecia esse Deus bom. Mas ele quando começou a tirar os olhos desse Deus bom, e começar a olhar para algumas pessoas que eram más e que prosperava. Daí você fica perguntando, olha, eu trabalho o mês inteiro, e às vezes não dá para mim pagar todas as minhas contas, eu sou um servo de Deus, eu sou dizimista, e aí o cara põe um monte de célula dentro da cueca, é rico, eu queria ter um cuecão desse e um monte de dinheiro para colocar dentro dessa cueca. A gente começa a olhar para ver desses caras, os caras estão ali, ó, sempre no jornal, está na Ilha de Caras, está, sabe, nas ilhas, foto em Paris, e eles estão com a vida sossegada, rouba o país só está desse jeito, porque eles estão roubando, eles roubaram, e eu que sou fiel, olha como é que está a minha, eu não consigo nem pagar direito a minha energia. Quando passa um pouco lá, eu começo a brigar comigo, você para de jogar videogame, desliga a televisão. Eu lembro quando eu era pequeno, esse negócio de desligar a televisão, tinha que colocava o disco, como que é? Era uma vitrola, tinha lá na casa da minha tia. E tinha um disco que não era um grandão, era um pequeno, um compacto disco. Lá, cabia lá, cada lado, né, do disco cabia 3 músicas. E era a música da propaganda da Hollywood, quem lembra? Europa. Eu parei a gata. E eu ficava ouvindo aquilo lá, a minha tia falava assim, olha, desliga, porque está gastando energia. Aí eu falava para ela assim, não, peraí, eu vou baixar, porque aí eu achava que eu baixando o volume do som, eu economizava energia. Então a gente fica nessa luta incrível, e a gente começa a ver algumas pessoas dando certo. Olha, você quer ver em reunião de pastor, a gente senta lá, os pastores sentam lá, aí eles começam a falar, mas sempre, eles dão aquela entrada lá, começam a falar de tudo, mas o que eles querem saber é quantos membros tem na tua igreja. Aí tem uns lá que você olha, nos relatórios no final do ano,
A igreja tem tipo 80 membros, aparece lá 400 membros. A igreja tem 500 membros, tem 1000 membros. O relatório mais mentiroso do mundo. E aí a gente começa a olhar para os outros lugares, e a gente começa a querer aquilo que as pessoas às vezes nem têm. Nem tem. Porque aquilo que você vê, talvez não seja verdade. Principalmente o Facebook. O Facebook mostra muita coisa que não existe. Dia desse uma irmã chegou para outra e falou assim, que ela estava lá, postou uns negócios lá que saiu com o marido dela para um lugar lá, e aí colocou lá umas fotos lá, a outra olhou, a amiga dela olhou lá e aí conversou com ela, mas que inveja que eu fiquei de vocês, mas que casamento perfeito. Aí a outra falou assim, você não sabe nada, estava um maior pau danado. A gente não teve um dia de paz naquele lugar, era a maior briga danada. Então a gente fica desejando aquilo que as pessoas têm. Por quê? Porque quem mostra muito, irmão, é porque não tem nada. Você pode olhar os caras ricos mesmo, vê se eles têm conta em Facebook. Vê se ele fica mostrando a vida dele. É assim ou não é? Porque quem mostra muito é porque não tem nada. E aí as pessoas mostram e a gente começa a desejar aquilo que ela tem. Então o primeiro sentimento que Asaf teve nesse salmo que nós acabamos de ler, foi o sentimento de inveja. Você é invejoso? E o que é inveja? Inveja é desejar que a outra pessoa tem. É por isso que a inveja, ela está lá em Gálatas capítulo 5, listada como obra da carne. Obra da carne. Quem está participando das escolas bíblicas dominical, nós tivemos uma série de mensagens de manhã cedo sobre os frutos do Espírito. Nós estamos tendo agora uma série de mensagens top agora sobre os temperamentos, né? Os temperamentos. Então a inveja, ela é considerada uma obra da carne. E a Bíblia diz o seguinte, olha o que a Bíblia diz, ficarão de fora os invejosos. E por que ficarão de fora os invejosos? O que tem você ficar com inveja do carrinho que o irmão comprou? O que tem demais? Sabe por quê, irmão? Porque a inveja, ela revela a sua insatisfação por aquilo que Deus tem te dado. O invejoso, ele nunca vai estar satisfeito. Ele não vai estar satisfeito com o emprego que ele tem, ele vai sempre estar olhando para o emprego do outro. Ele não vai estar satisfeito com a esposa que ele tem, vai estar sempre olhando para a esposa do outro. Por isso que a Bíblia diz, ficarão de fora. Por quê? Porque Deus quer que você esteja satisfeito com aquilo que Ele tem te dado. A pergunta que eu faço para você nessa noite, você está satisfeito com aquilo que Deus tem te dado? Ou você está com inveja daquilo que o outro está vendo? Asaf, quando ele começa a olhar a vida da outra pessoa, ele começa a ter um sentimento de inveja. E essa inveja, ela causa no coração de Asaf, ela causa amargura. Olha o que diz o verso de número 2: quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. A amargura faz com que a pessoa se torne introspectiva, uma pessoa ranzinza, evitando relacionamento. Para ela nada está bom. Você já viu aquela pessoa que nada está bom? Como picanha na casa dele, não está bom.
está dirigindo um carro 2017 e não está bom, ele quer o 2020 e nem saiu ainda. E ele começa a ficar com amargura no coração gerada. Deus, por que que o Senhor abençoa aquela pessoa e eu não? Asaf começa a olhar a prosperidade da pessoa, ele sente inveja, essa inveja, ela traz amargura para o seu coração, ela traz doenças emocionais, e está comprovado pela ciência humana que as dores no estômago, nos rins, no coração, gastrites e úlceras, como outras doenças, são produzidas pelos estados emocionais da pessoa. Por exemplo, a depressão é o que? É um estado emocional. Se eu fosse falar assim, eu ia falar uma coisa meia louca, né? Eu não sou médico, mas eu ia dizer assim como pela ciência é comprovado que não existe frio. Não existe frio. Você fala assim, eu estou com frio. Frio não existe pela ciência. O que existe é o que? A ausência de calor. Mas frio, a ciência não consegue comprovar o frio. Ela comprova a ausência de calor, que dá a mesma coisa. Agora, por exemplo, a depressão. Se eu fosse falar baseado nisso, eu ia dizer que a depressão não existe. O que existe é o quê? É trabalhar nossa mente, para que o nosso corpo vá bem. Quando vem algum sintoma na nossa mente, alguma dificuldade na minha mente, eu começo a sentir no corpo, dores no corpo. Então, quem tem depressão vai aonde? Vai no clínico geral? Que tipo de médico que uma pessoa que tem depressão vai? Psiquiatra e psicólogo. Falou psiquiatra e psicólogo, correto? Agora, psique está falando o quê? Mente. Mente. Então, psiquiatra é um médico que trabalha com doenças que são geradas na mente. Psicólogo também. E a diferença de um para o outro é que um pode receitar um remédio e o outro não. Então, a inveja, como outros, ela causa amargura, ela causa o quê? Doenças emocionais. Como a falta de perdão. Quando a pessoa faz alguma coisa para você, que aquilo te machuca. Olha, você viu? Quando uma pessoa faz alguma coisa para você, que fica aquilo na sua mente. Aí de repente tem uma festa que você vai lá, o camarada está lá, você até treme ou não treme? Você chega lá daquele jeito. Então, a inveja, ela causa o quê? Doenças emocionais. Ela causa um estado de quê? De ignorância. Olha o que o verso 22 diz desse salmo. Fui tolo e ignorante aos teus olhos. Devo ter parecido um animal irracional. Então a inveja, ela causa em nós um estado de ignorância, porque a gente começa a ver algo que não existe. Porque só sabe como nós estamos aquelas pessoas que convivem com nós. Depois que você chega em casa, que você tira aquela roupa brilhosa e você apaga a luz, aí você é aquilo que você é quando você está sozinho. Porque tem muitas pessoas que têm a capacidade de disfarçar a sua inveja, os seus problemas. Ela ri e todo mundo acha que está tudo bem, só quando ela chega em casa, só ela e Deus sabe o estado emocional dela. O que a inveja trouxe para Asaf? Ele entra em um declínio espiritual. O coração invejoso pode levar uma pessoa a uma derrota espiritual, afastando-se de Deus. Olha o que diz o verso de número 2 e 3. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando o vi prosperar apesar da sua perversidade.
Ou seja, ele não estava olhando que o jeito daquela pessoa estar prosperando era um jeito errado. Uma hora ou outra a casa daquela pessoa ia cair, ou vai cair. Mas a gente quer, sabe, a gente quer que isso venha logo à tona. Tinha uma pessoa que eu atendi, que ela teve um problema com o moço. O moço fez muito mal para ela, para essa pessoa. E aí, ela veio conversar comigo, eu falei, olha, entrega na mão de Deus. Deus, um dia ele vai prestar conta para Deus. Ah, pastor, mas eu queria que ele pagasse agora para mim ver. Eu queria ver ele sofrendo. Eu queria ver ele sofrendo a mesma dor que ele em mim causou. Você não pode deixar esse sentimento entrar no seu coração, porque a vingança pertence a Deus. Se a pessoa fez as coisas erradas, se ele não pagar nessa vida, você pode ter certeza que na outra vida ele pagará. Mas não é você que é o juiz e não é você que vai cobrar esta pessoa. Deixa na mão de Deus. Porque senão, você vai sofrer juntamente com ela. Agora, outra coisa que eu aprendo nesse salmo, como vencer o sentimento de inveja. Ao mesmo tempo que Asaf nos mostra um coração invejoso, ele nos dá algumas dicas de como vencer esse sentimento de inveja, de querer ter aquilo que Deus não o deu ainda. Pode ser que Deus vai te dar, mas por enquanto se contente com aquilo que Deus vai te dar. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Seja satisfeito com aquilo que Deus te dá. Como é que Asaf trabalha esse sentimento de inveja? Primeiro, ele nos ensina a controlar os nossos impulsos. Olha o que diz o versículo de número 15. Se eu tivesse falado com eles, teria traído o teu povo. Ele teve um impulso de chegar até essas pessoas e dizer, olha, eu quero fazer parte dessa quadrilha. Eu quero um pouco desse negócio aí para mim, mas ele segurou. Então a primeira coisa que Asaf nos ensina é controlar os nossos impulsos. Esta foi a primeira atitude do salmista na luta contra o sentimento de inveja. Controle seus impulsos. Diga a Deus, sabe qual é? Eu estava vendo um estudo no meu carro. A gente sempre grava alguns estudos, e alguns cientistas, eles estavam falando sobre a lei da atração, que você atrai aquilo que você quer, que você pensa. E aí, eles estavam falando tudo cientificamente provando, e eu comparando, como a gente conhece a Bíblia, comparando com a Bíblia. Eu falei, esses caras são, tudo que a Bíblia está ensinando aqui, eles estão fazendo ali, mas nem sabem que isso está na Bíblia. E uma das coisas que o rapaz falou, olha, não tem nada a ver, essa palestra não tem nada a ver com palestra evangélica, mas ele dizia assim, quando eu descobri que eu devia ser grato ao universo, olha o que ele está dizendo, ser grato ao universo, que eu acordava todo dia, pela manhã, e agradecia ao universo, agradecia pelo ar que eu respirava, pela casa onde eu vivia, pelos filhos que eu tinha, pela esposa que eu tinha, pelo emprego que eu tinha. Aquilo começou a atrair coisas boas para mim. Ele está falando da lei da atração. Aquilo começou a atrair as coisas boas para mim. E não é isso que a Bíblia diz. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado. E aí Jesus diz, olha, se você for grato no pouco, eu vou te dar muito para você ser mais grato ainda. Porque se você for ingrato no pouco, com certeza, se você tiver muito, você vai ser ingrato do mesmo jeito. Então começa todo dia pela manhã, quando você acordar. Eu não tenho nada para agradecer, eu como não tem nada, você acordou. Você sabe quantas pessoas morreram enquanto você estava dormindo? Você sabe? Sabe, de verdade? Porque eu não sei, mas morreu bastante. Mas você acordou. Então comece a agradecer, Senhor, muito obrigado, Senhor.
muito obrigado. E começa a pensar coisas boas que vai acontecer naquele dia. Não é isso que Filipenses diz? Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Quando você pensa, hoje vai acontecer alguma coisa. Hoje vai acontecer, eu vou bater o carro. Você vai dirigindo, vou bater o carro. Você bate, cara. Você vai atrair um monte de barbeiro para o teu lado e vai bater o carro. Agora quando você vai lá, não, hoje meu dia vai ser bom. Hoje vai ser maravilhoso. Não o universo vai conspirar, mas Deus vai conspirar com o universo para que teu dia seja um dia perfeito. Então comece a controlar como Asaf, controle os seus impulsos. O que Asaf nos ensina sobre como vencer a inveja? Ele nos ensina a entender a situação. Olha o que diz o verso de número 16. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil, ele diz. O salmista tentou entender porque estava passando por aquela situação e porque os outros prosperavam. Sabe por quê? Você tem que entender o que é prosperidade. Como que é ser uma pessoa abençoada. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Você é abençoado e você nem sabe. Você nem sabe. Você sabe o que é ser abençoado? Eu lembro, falei de manhã, na nossa sala de discipulado, que até hoje o pessoal lá do Ceará, da nossa terrinha, tem isso. Tem o sobrinho da Antônia, a sobrinha da Antônia também, quando me vê, eles fazem assim, bênção, tio. Eu fico legal, né? Mas só que eu me sinto velho, né? Mas bênção, tio. Eu falei, Deus te abençoe. E o que é isso? Deus te abençoe. Quando a gente diz, Deus te abençoe. O que é essa palavra abençoar? Quando a gente fala, Deus te abençoe, a gente está dizendo, Deus libere você para prosperar em todas as áreas da sua vida. Quando Deus diz assim, olha, lá no livro de Deuteronômio, se você fizer isso, eu vou te abençoar. Ou seja, ele está dizendo, eu vou te abençoar, eu vou liberar você para prosperar em todas as áreas da sua vida. Você sabe por que quando fala em prosperidade, você só pensa em carro e em casa? Por causa da danada da teologia da prosperidade. Quando fala assim, olha, você vai ser uma pessoa próspera. Está dizendo o quê? Está dizendo que Deus vai te liberar para ser abençoado em todas as situações. Quem olha para o povo de Israel no deserto, e tem a concepção de prosperidade que nós temos, vai achar que aquele povo era amaldiçoado. Mas aquele povo era o povo mais próspero que tinha, que mesmo andando no deserto, aonde não tinha nada, a Bíblia diz que Deus mandava carne para eles, mandava pão, e lá no final diz assim, olha, vocês ficaram 40 anos no deserto, os seus sapatos não ficaram velhos e as suas roupas não se estragaram. Isso é prosperidade ou não? E doença não entrou no arraial de vocês. Os amonitas alugaram um profeta para amaldiçoar vocês. Balaão subiu lá em cima do monte, e quando ele estendia a mão para amaldiçoar vocês, eu transformava aquilo em bênção. Sabe por quê? Porque eu resolvi abençoar a vida de vocês. Então isso é prosperidade. Sabe o que é prosperidade? É você comer um ovo e dividir com seu filho, porque só tem um, mas ter paz na sua casa. Chegar em casa e receber um abraço de um filho e dizer, ele dizendo para você, eu te amo. Isso é prosperidade. Prosperidade é você chegar no final do ano, naquela festa de Réveillon, e você ter aquele frango que lá no Ceará chama de galeto, com farofa, rodeado dos barrigudinhos ali,
com as tubaínas da vida, nem coca, né, da vida, e todo mundo feliz ali, querendo a asa. Ninguém quer a coxa, dividindo. Quem é mais feliz? É essa família? Ou aquela que o cara era rico, cheio de dinheiro, trabalhou demais, muito dinheiro, e por trabalhar demais ele perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu a esposa, e a casa dele é cheia de empregado. E quando ele chega, e as empregadas elas trabalham o dia inteiro para fazer aquele banquete naquela mesa grande, tem de tudo ali. A empregada trabalha até 6 horas, porque ela tem que ir para o seu barraco, comer o seu frango com a sua família, com a sua tubaína. E aquele senhor cheio da grana, ele senta naquela mesa sozinho. Você acha que ele é próspero? Você acha que ele vai ter vontade de comer tudo aquilo? Quem já foi em rodízio aqui? Amém? Com amigos é bom ou não? Aquela competição, quem come mais. O garçom, teve uma vez que eu saí com um amigo para ir num rodízio ali no Matuto. O rapaz que estava com a gente lá, mas o cara comia. Pensa num cara que dava gosto ver ele comer na churrascaria, não na sua casa. Mas ele comia aqui, o garçom chegou, um enrolou o outro assim, começou a conversar com ele, o outro veio por trás, tirou o prato e levou embora. É bom ou não? Com a companhia de amigos. Isso é prosperidade. Agora você imagina, você já foi comer no Matuto sozinho? Um rodízio? Eu fui. Pensa, não tem graça. Não tem graça. É ruim demais. Então prosperidade é isso. É você ter a bênção de Deus, sendo satisfeito naquilo que você tem, na igreja que você está, na casa onde você está, no emprego que Deus te deu. Quando chegar a hora dele te colocar num outro lugar, ele vai te colocar, você pode ter certeza. As coisas vão conspirar. Teu patrão vai te mandar embora. Aí você fala assim, mas não, porque se foi de Deus, ele está abrindo outra porta para você. Ele está abrindo um outro lugar para você. Então isso é prosperidade. Então você não precisa ter inveja de outras pessoas. Então se você tem esse problema, para de ver um pouco o Facebook. Aí você não vai ver. Às vezes eu vejo assim, o cara coloca uma foto daquela comida e sai bonito a foto, né? Às vezes está sem sal, às vezes queimou o negócio. Tira uma foto, até o ovo sai bonito se você tirar numa foto. Mas dificilmente alguém tira um ovo, né? Uma foto de um ovo. Mas isso aí é outra história. Então, como vencer esse sentimento de inveja? Tentar entender a situação. Terceiro, buscar a Deus. Olha o que diz o verso de número 17. Então entrei no santuário. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Em primeiro lugar, o salmista se controla, depois ele analisa a situação à luz da razão e agora ele busca uma resposta em Deus. Quarto, ele reconhece a bondade de Deus. Em meio a um mundo tão violento e cheio de adversidade, o crente deve reconhecer a bondade do Senhor em sua vida. Ele começa o salmo dizendo o seguinte: certamente Deus é bom com Israel. Nós devemos estar cientes disso, de reconhecer a bondade de Deus na nossa vida. A grama do vizinho sempre parece melhor do que a nossa. Então, por que a inveja? Ela é algo que vai tirar muitas pessoas da presença de Deus. Porque a inveja, ela demonstra a nossa insatisfação com aquilo que Deus tem nos dado.
e a nossa falta de fé que Deus pode nos dar algo melhor do que aquilo que nós temos. Aprenda a ser grato. Eu queria deixar um exercício para essa semana, para nós, como igreja. Todo dia que você acordar, você vai agradecer a Deus pelo menos por 5 coisas. 5 coisas. Quando você for dormir, agradeça a Deus por 5 coisas que aconteceram na sua vida. E você vai ver que Deus vai fazer com que o universo conspire ao seu favor. Você sabe qual o problema de Deus com Israel? Porque o invejoso é aquele que murmura. O problema de Deus com Israel era toda vez, Deus queria matar todo mundo, porque o povo começava a murmurar. Começava a dizer, pô, melhor estar lá no Egito, comendo cebola, levando uma chibatada dos capatazes do faraó, do que estando aqui comendo esse maná vil. Aquilo lá machucava o coração de Deus. E você acha que não machuca o coração de Deus? Deus sabendo que você está melhor do que muitas pessoas. Você deve conhecer muitas pessoas que estão pior do que você. E aí, você começa a murmurar, você começa a ficar com inveja do outro. Isso machuca o coração de Deus. E impede a nossa prosperidade. Diga assim, Senhor, a partir de hoje, eu vou ser grato por tudo aquilo que eu tenho. Seja grato. Ministério de Louvor, sobe aqui, por favor. Seja grato por aquilo que Deus tem te dado. Ao analisar o futuro do ímpio, o salmista chegou à seguinte conclusão: o ímpio perecerá. Quando uma pessoa se afasta de Deus, não tem saída, vai perecer eternamente. Olha o que diz. Então, quando a pessoa se afasta de Deus, ela vai perecer eternamente. O ímpio sofrerá destruição eterna. Você pode fazer pode ter uma certeza. Uma hora vai chegar a conta. Uma hora vai chegar a conta. Sabe, eu vejo assim que muitas pessoas, eu termino com isso. Lá na cidade que eu vim, tinha um homem lá que era muito rico. Muito rico. E ele um dia, ele bem velho, a família toda tinha abandonado ele, e ele entrou na nossa igreja meio que escondido, para ninguém ver, porque é cidade pequena, as pessoas viam. Ele entrou e começou a abrir o coração dele comigo. E ele disse o seguinte: olha, pastor, eu daria qualquer coisa para ter a minha família de volta, os meus filhos perto de mim. Eu, com aquela ânsia de querer ter aquilo que os outros têm, me concentrei em ganhar dinheiro, e com isso perdi meu casamento, perdi os meus filhos, e hoje eu me encontro sozinho. Uma pessoa que tinha um cartório, tinha dinheiro, mas a vida passou rápido demais, e ele não aproveitou, porque ele achava que prosperidade era ter dinheiro e reconhecimento das pessoas. Nem sempre você vai ter o reconhecimento das pessoas que você quer que elas te reconheçam. Mas se você olhar para dentro de si, para dentro de onde você está, você pode ter o reconhecimento da sua família. Você pode ter o reconhecimento da sua esposa, dos seus filhos. Você pode ter o reconhecimento das pessoas que estão mais próximas de você.
Então que você possa aprender a ter uma vida próspera em Cristo Jesus. E a vida próspera nossa, ela começa agradecendo pelo pouco que nós temos. Porque se nós tivermos pouco, e se nós colocarmos na mão de Deus, como aquela criança que coloca 5 pães e 2 peixinhos, Deus pode multiplicar. Multiplicar. Se você tem pouca coisa para ser alegre, se alegre com o pouco que Deus te tem dado. Coloque na mão dele. Ele vai abençoar e vai te liberar para prosperar. Você pode ficar de pé, adorando o Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Comece a adorar Ele, comece a adorar Ele, comece a adorar Ele. Levanta a sua mão para o céu. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste da vida em mim. Sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso
Senhor, levante sua mão para o alto. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, Pai, comece a orar. Comece a dizer: Senhor, eu sou grato, Pai, por aquilo que o Senhor tem me dado, Senhor. Deus, eu sou grato pela minha família, Pai. Eu sou grato, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem me dado pela tua igreja. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço nessa noite, Senhor, Deus, que aquilo que estava prendendo o teu povo nessa noite, Pai, vai cair por terra no nome de Cristo Jesus, Senhor. Que o Senhor venha liberar o teu povo nessa noite para prosperar. Que o Senhor venha liberar o teu povo nessa noite, ó Deus, para ser abençoado, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Deus. Que nós não possamos olhar, ó Deus, para a prosperidade do ímpio, ó Pai, para que nós possamos nos contentar, meu Deus, com aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Então, em nome de Jesus, ó Deus, abençoa teu povo, abençoa, meu Deus, a tua igreja, abençoa, meu Pai, cada irmão, cada irmã, cada jovem, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Traz luz para as sombras, escala as montanhas. Será que você pode aplaudir o nome dele? Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia! Aleluia! Senhor, Senhor, nós somos gratos, Senhor. Somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Abençoa, meu Deus, a semana do teu povo. Abençoa, meu Deus, faça o teu povo prosperar, Pai. Que a graça de Deus, Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo esteja em nossos corações. Se você crê assim, diga amém. Pode aplaudir a Ele de novo. Aleluia! Deus abençoe a sua vida. Boa semana.